Salve, rapaziada, bom dia aí para todo mundo. Hoje já começa o mata da copinha, não é mata-mata, é um jogo só, ganhou, avançou, perdeu, tá eliminado, é rua, volta para casa, empatou, penalidades máximas, tá? Só para trazer o ponto aí para vocês do calendário que começa hoje dos jogos do mata, vai ter aqui, eu vou focar mais nos clubes do Nordeste, tá, gente? Eu não vou focar em todos os clubes não, e os principais também, né? Por exemplo, Fortaleza joga hoje 3 horas da tarde, transmissão na Cazé TV. Fortaleza, que foi líder do seu grupo, né, fez uma belíssima campanha na primeira fase, 9 pontos, 100% de aproveitamento, venceu do CRB, venceu também dos outros adversários, fazendo muitos gols. Venceu do Vocem por 2-0 também, venceu do CRB de 4-3 e do Castanhal por 2-0. Então, Fortaleza fez uma boa primeira fase na Copinha. Não acompanhei muito, não vou negar para vocês, vi alguns pontos só, mas hoje, de fato, eu vou começar a acompanhar mais o Fortaleza nessa Copinha. Fortaleza que já fez uma boa campanha também na última Copinha, mas acabou sendo eliminado para o Santos. Ou foi nas oitavas ou foi nas quartas de final, se eu não me engano. Mas o Fortaleza mostra aí que está formando uma divisão de base cada vez mais forte, né? Ó, só para passar o ponto aqui, transmissão na Cazé TV. Beleza. A gente vem aqui para os jogos de sexta, na continuação, tem o Ceará. O Ceará vai enfrentar o São Paulo. Tromba, meu amigo. 9h30 da noite, transmissão no Sport TV. Se possível, eu vou acompanhar também. Esse jogo aqui eu não prometo que eu vou acompanhar, não, mas se der, eu também vou dar uma olhadinha assim nesse jogo. O Ceará também, que fez uma boa copinha na primeira fase, 9 pontos dos 9 possíveis, 3 jogos, 3 vitórias, 8 gols marcados, 2 gols sofridos, um saldo de 6, tá? Vai enfrentar o São Paulo, que foi vice-líder do grupo 7, atrás da Ferroviária. São Paulo fez 6 pontos, venceu 2 e perdeu 1 para a Ferroviária. O Ceará tem totais possibilidades de passar, o Fortaleza também, até porque os dois foram líderes do seu grupo, né? O Fortaleza e o Ceará estão enfrentando os segundos colocados dos outros grupos, então naturalmente, em tese, vai ser um jogo bem disputado e que sim, dá para avançar Ceará e Fortaleza, mas acho que um ou outro tende a cair, tá? Mas aguardar. O São Paulo já não é esse bicho papão, mas é difícil, tá? Não vai ser jogo fácil aí não, para o Ceará avançar de fase. Também, se possível, vou acompanhar, só para frisar isso mais uma vez. Beleza, agora vamos focar aqui nos jogos de amanhã, nos jogos de sábado na Copinha. O Retrô vai enfrentar o Coritiba, tá? O Retrô que foi vice-líder do seu grupo, só para passar todo o contexto aqui, o Retrô ao todo fez 4 pontos, 6 pontos, foi mal no grupo 32, ficou atrás do Avaí, que fez 9 pontos. O terceiro colocado foi o Nacional de São Paulo e o quarto foi o São Caetano, ambos com 1 ponto. Então o Retrô teve uma boa diferença ali para o terceiro e o quarto colocado também. Vai enfrentar o Coritiba, que teve 100% de aproveitamento, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido, a defesa até agora irretocável. Ou seja, tem tudo para o Retrô ser eliminado aí nessa próxima fase, até porque o Coritiba é um time melhor do que o Retrô, tá? Beleza. E a transmissão aqui vai ser pelo Paulistão no canal do YouTube. Passando agora para o confronto do Sport, o Sport joga às 17h15, 5h15 da tarde. Detalhe que vai ter um choque do jogo do Sport no time principal. O Sport joga no sábado, vulgo amanhã, às 4 horas da tarde no Pernambucano, Sport Petrolina. Mas, ao mesmo tempo, ali basicamente vai estar rolando Palmeiras e Sport na Copinha. 5h15 da tarde, transmissão na Cazé TV. Terminou o jogo do Pernambucano, ainda vai estar rolando ali a segunda fase da Copinha. Jogo extremamente difícil, que eu já fiz uma análise rápida aqui no canal. Vou deixar aqui o link no card. O Palmeiras é muito favorito, tá, gente? Acho que 80-20 é um bom parâmetro, sim. Talvez para ser ainda mais otimista com o Sport, 75-25 para o Palmeiras passar, pela qualidade de elenco que tem, e de fato tem a melhor base do Brasil. O Sport deu muito azar de pegar logo o Palmeiras na segunda fase. Poderia ser lá nas quartas, semifinal, beleza, mas pegar na segunda fase deu muito azar. E aí, meu irmão, o trabalho de Thiago Largue, que não vem sendo bem feito, os jogadores que até agora, a maioria, não mostraram um potencial muito grande para poder bater de frente e eliminar o Palmeiras, eu fico com baixíssima expectativa para essa classificação, mas óbvio, a gente é torcedor, vai torcer para que dê certo aí. Dito isso, não vou com muita expectativa para essa classificação não, tá? O Náutico figurou na segunda colocação no seu grupo, atrás do 15 de Piracicaba, um grupo teoricamente fácil, né? Tinha 15 de Piracicaba, o próprio Náutico, e também tinha o Charja Brasil. Todos ficaram ali, o terceiro e o quarto com 3 pontos, o Náutico se classificou com 6 pontos,
só que ficou em segundo por causa do saldo de gols. O Náutico teve um saldo de 1, enquanto o 15 de Piracicaba teve um saldo de 2. Vai pegar agora o Flamengo, que já eliminou o Náutico na última copinha. O jogo foi 1-0, ali foi 2-1, se eu não me engano, com gol aos 49 do segundo tempo, quase que no último lance. O Náutico conseguiu até ser competitivo, mas acabou sendo eliminado, tá? Transmissão no Sport TV, próximo sábado, vulgo amanhã, 9h30 da noite. E o Vitória, esqueci de falar, o Vitória vai pegar o Vasco aí também. Vitória que foi vice-líder do seu grupo, não apresentou um bom futebol em quase que nenhum jogo, conseguiu fazer 5 pontos, né? Venceu 1, empatou 2, empatou o último jogo ali bem no sufoco, né? Tava com um jogador a menos, na verdade o penúltimo jogo contra o CSA, com um jogador a menos, mas conseguiu de certo modo ainda sustentar um empatezinho, e contra o Ibrachina sofreu um sufoco, mas conseguiu de certo modo sustentar também o resultado de empate. Acabou se classificando, porém não fez uma grande primeira fase, e a tendência é que seja eliminado para o Vasco aí também já nessa próxima fase, tá? Até porque o Vasco é um time mais qualificado, fez 7 pontos no grupo, no seu grupo que tinha Macapá, Flamengo de São Paulo e Potiguar Seridoense. 7 pontos, e aí o Vasco foi líder do seu grupo 29, o Vitória foi vice-líder do seu grupo, e aí o primeiro pega o segundo, o Vitória pega o Vasco aí. Talvez eu acompanhe esse jogo aqui também. Não vai dar porque eu vou estar em live também. Queria acompanhar, mas acho que não vou acompanhar não, tá? Transmissão aí pelo Sport TV, tá, gente? Só para passar todo o contexto aí do calendário da Copinha. Torcer aí para os times nordestinos avançarem, tá? Agora, para complementar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre Gustavo Coutinho e Lucas Lima. O diretor do esporte, Rafael Campos, explicou ali a questão dos detalhes para fechar a contratação dos dois e serem anunciados pelo Leão, tá? É o seguinte, em entrevista a Jorge Soares, da Rádio Clube, o diretor de futebol, Rafael Campos, explicou que não se tratam de negociações fáceis. Os salários e tempo de contrato hoje são os principais entraves que separam as conversas das assinaturas. É o famoso falta assinar, basicamente, né? Para aí ter o anúncio oficial na página oficial do esporte, óbvio. Em relação a Lucas Lima, e que pertence ao Santos, jogador de 33 anos, foi oferecido pelo Peixe com facilidades em relação aos pagamentos. O salário, porém, é alto. Abre aspas. Ele ainda tem 1 ano de contrato com o Santos. Na verdade, é 1 ano e meio, tá? Ele é um jogador de nível com um patamar de salário alto. Então, teria que ter uma composição. Beleza. É um jogador difícil, não é fácil. Apesar do Santos ter colocado ele à disposição por uma situação estratégica deles, orçamentária, não é uma negociação fácil de ser concretizada. Para liberar o atleta, o Santos não cobraria. Seria uma cessão não onerosa, um empréstimo sem custos. Beleza. Mas tem uma questão dos salários e o desejo do atleta. O desejo do atleta é vir jogar no esporte de fato, e a questão dos salários, ele fala ali que o esporte tem um interesse, mas existe ali ainda a questão de percentual, né? Fica para lá ou para cá. Vai ser 50% para o Santos, 50% para o esporte, e o salário dele na casa de 350, ou seja, seria uns 175 por Lucas Lima. Muito alto, né, irmão? Eu acho muito caro. Para mim não vale a aposta não, tá? Até porque Lucas Lima hoje é aposta, não é realidade. Agora sobre Gustavo Coutinho, tá, rapaziada? A informação do próprio Rafael Campos, diretor do esporte, é a seguinte. As tratativas já entraram no viés do tempo de contrato e percentual. O esporte tem interesse em adquirir entre 50% e 60% dos seus direitos, mas estuda gatilhos no contrato, ou seja, se conseguir atingir tais metas, vai ali aumentar o percentual, 10% a mais, 20% a mais, enfim, o tempo é que vai dizer, né? Como prioridade de compra e bônus por conquistas. Vinculado ao Fortaleza e hoje emprestado ao Atlético Goianiense, onde foi artilheiro da última Série B, o atacante é visto como peça fundamental do esquema de Mariano Sosso. Abre aspas. É um atleta que achamos interessante e temos o interesse sim. Seria um grande reforço para o esporte. É uma operação que, se der certo, estaremos adquirindo os direitos do atleta. Então, não é uma coisa tão rápida assim de ser realizada, de ser concretizada. Estamos discutindo percentuais. Existem muitas variáveis. Então, o valor vai ficar distorcido, comentou ali o Rafael Campos. Então, é basicamente ali a questão de detalhe, gente. 10% para lá, questão de gatilho para cá, para de fato ter a assinatura de contrato e ele seria anunciado como novos reforços do esporte. O GE já cravou, que já está engatilhado, já está certo, é só questão de tempo para serem anunciados oficialmente aí Lucas Lima e Gustavo Coutinho também. E o caso Cariús é a mesma coisa, tá? É só questão de tempo para ele ser anunciado como novo reforço do esporte. Então, só são detalhes ali. Pode ainda melar a negociação? Pode melar a negociação. Mas a tendência, eu vejo que o esporte quer fechar com esses jogadores para fechar o primeiro ciclo de contratações.
e aí, lá para julho, contratar mais peças se precisar, né? Se não precisar, aí para que contratar, óbvio. Mas a tendência é que, por lesão, algum desgaste e tal, às vezes o desempenho, você às vezes vai emprestar o atleta para algum outro clube, enfim, por N fatores pode ser que a gente contrate mais 2, 3, 4 nomes aí na próxima janela de julho, mas em tese o ciclo vai fechar contratando Gustavo Coutinho, Lucas Lima e Igor Cariús, tá? Eu tentaria trazer Fabrício Daniel também, mas enfim, aguardar, acho que não vem não, tá? Ele já pediu para voltar, inclusive quer muito a volta dele aqui para o Sport, tá? Mas até o momento nenhuma atualização sobre o caso, tá? Abraço para todo mundo, gente. A gente tá de volta aí mais tarde. Tamo junto. Valeu.